Olá, seja bem-vindo ao meu canal, faça sua inscrição e ative o sininho de notificação. Ao final, dê o seu joinha, curta, compartilhe e divulgue o canal. A aula de hoje é de Direito Administrativo e o assunto são os poderes da administração. Primeiramente, é necessário fazer uma distinção entre poderes administrativos e poderes políticos. Os poderes políticos derivam dos elementos orgânicos da Constituição Federal e dizem respeito às estruturas do Estado e integram a organização constitucional. Temos a divisão orgânica de Montesquieu, que são poderes legislativo, poder executivo e poder judiciário. Os poderes administrativos nascem com a administração pública e são uma derivação dos poderes orgânicos. Eles são classificados de acordo com as exigências do serviço público, o interesse da coletividade e os objetivos a que se dirigem. Regra geral, são classificados em poder regulamentar, poder discricionário, poder vinculado, poder regulamentar, poder hierárquico, poder disciplinar e poder de polícia. Esse é o objeto de estudo dessa área do direito administrativo. Toda competência dada à administração pública está vinculada a uma finalidade pública. É o dever-poder, ou poder-dever do Estado. É a ligação entre a administração e a legislação. O uso regular do poder é quando competência é usada de forma apropriada, é o exercício apropriado da função administrativa. Quando a competência é usada de forma inapropriada, caracteriza-se abuso de poder. O abuso de poder é um vício que torna o ato nulo pelo exercício irregular de competência. Se divide em duas categorias: o excesso de poder, que acontece quando o agente exagera no uso de suas competências ou extrapola o limite da competência. O agente é competente, mas exagera. O policial aborda o suspeito e, além de revistar, ele agride o suspeito. Então, aqui nós temos: Guarda Metropolitana não tem competência para embargar obras públicas, por exemplo, que é de competência do agente da prefeitura. Então, vamos ver as características em relação a cada um desses poderes. Então, vamos começar pelo poder regulamentar, que é uma competência para expedir atos administrativos gerais e abstratos. Quem tem essa competência? Em geral, o chefe do Poder Executivo, presidente, governadores e prefeitos. De onde vem essa competência? Da Constituição Federal, das constituições estaduais, do poder derivado decorrente, fruto aqui do artigo 125 da Constituição Federal, e também das leis orgânicas dos municípios, fruto aqui do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que dá aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Um exemplo: um decreto de calamidade pública pode ser lançado pelo governador ou pelos prefeitos. Além do decreto, temos ainda outras formas de exercer o poder regulamentar, que são os regulamentos. No Brasil, existem diversos tipos de regulamentos. Então temos, por exemplo, regulamentos da organização, trata da estrutura interna da administração. Lidar com competência de órgãos, distribuição de pessoal, distribuição geográfica dos órgãos, por exemplo. Regulamentos executivos são expedidos para dar fiel execução à lei. Pressupõe uma lei que cria resoluções genéricas que são explicados pelos regulamentos. Regulamentos autônomos ou independentes são denominados assim por alguns doutrinadores, mas eles querem dizer decretos autônomos. São expedidos sem lei anterior sobre a matéria. Exemplo: artigo 84, inciso 6, letra B da Constituição Federal. O presidente pode extinguir funções e cargos públicos vagos.
Como regra, a criação de cargo ou função depende de lei, mas se tiver vago, o cargo, né, pode ser extinto via decreto do presidente. Temos ainda os regimentos internos, regimento da Câmara dos Deputados, regimentos do STF, do STJ, do TJ, dentre tantos outros. E também as portarias, uma infinidade delas. Outro poder igualmente importante é o poder de polícia. O poder de polícia é o mecanismo de frenagem de que dispõe a administração pública para conter os abusos do direito individual. Pensamos na polícia como função administrativa aqui, não confundir com a polícia como órgão da administração pública que tem o poder da força previsto lá no artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal, que estabelece que as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. São exemplos. Em suma, polícia administrativa incide sobre bens, direitos e atividades, se faz necessária quando existe um desrespeito à legislação, à administração geral. Polícia judiciária incide sobre pessoas, se faz necessária quando existe um ato ilícito penal. Por exemplo, som alto depois do horário permitido por lei. A polícia é acionada e vai lá. Olha que curioso, temos uma informação aqui importante. O poder de polícia, ele é regulamentado, o conceito dele é do Código Tributário Nacional, do CTN, que traz a definição de poder de polícia em seu artigo 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e de mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Portanto, claro está a função como função de gestão do poder de polícia. Esse poder se subdivide em 3 dimensões, que são a dimensão legislativa, a dimensão limitativa e a dimensão consentiva. Vamos ver cada uma delas. Em legislar, peguemos, por exemplo, a política urbana prevista no Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, que autoriza o município a criar os planos diretores. Está aí um exemplo do poder de polícia legislativo, e estabelecendo os limites para o uso e parcelamento do solo urbano. Já o poder de polícia em limitar, ele deriva do poder em legislar. Ora, vejamos. Se o plano diretor de uma cidade estabelece que o polo industrial deve ficar em determinado local, os fiscais, poder de polícia de fiscalização, deve limitar essa atividade. E esse bairro, e quem não cumprir e colocar uma indústria em um bairro residencial, deve sofrer as sanções do fiscal. O terceiro, seguindo esse raciocínio, a terceira dimensão é em consentir. É uma consequência das 2 primeiras dimensões, legislar e limitar. Um exemplo é o licenciamento ambiental, previsto na Lei 6938 de 81, que é uma peça administrativa para consolidar a proteção ambiental em ambientes urbanos, em complemento ao Estatuto da Cidade. Esse poder de polícia tem atributos específicos.
A discricionariedade, por exemplo, um fiscal da alfândega, ao identificar uma situação irregular, pode aplicar a sanção ali mesmo. Não precisa de uma autorização superior, desde que siga a lei. A outra é a coercibilidade. No mesmo exemplo, caso haja uma identificação de sonegação de imposto, o fiscal pode agir coercitivamente na hora. Mas atenção, cuidado com o abuso de poder quando o agente tem a finalidade, mas abusa. Exemplo disso são as blitz de fiscais em relação ao contrabando. O fiscal pode multar, mas não pode agredir o infrator. E o desvio de finalidade, quando o agente, valendo da sua autoridade coercitiva, recebe benefícios próprios para deixar de aplicar multa, por exemplo. Daí caracteriza crime contra a administração pública, como enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, previstos no artigo 12 da Lei 8429 de 92, que é a Lei da Improbidade Administrativa. Além dessa importante lei, o assunto ainda é regulado pelo Código Penal, nos artigos 312 a 327, onde encontramos as tipificações dos crimes de peculato, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, supressão de documento, furto, emprego irregular de verbas públicas, corrupção passiva, prevaricação, dentre tantos outros. O terceiro atributo do poder de polícia é a autoexecutoriedade. A administração pública, por meios diretos, pode executar suas funções sem a necessidade de ordem judicial. Aqui é pelo princípio da inscindibilidade do mérito administrativo. A famosa divisão orgânica dos poderes. Um poder não interfere no outro, senão quando há uma questão que extrapola essa divisão. Só existe autoexecutoriedade em duas situações. Primeira, expressa previsão legal, ou segunda, situação de emergência. Como, por exemplo, não existe autoexecutoriedade na cobrança de multa. Existe vinculação a uma lei. Chama atenção aqui para a prescrição punitiva do poder de polícia. A regra é da Lei 9873 de 99, do artigo 1º, que prevê o prazo prescricional de 5 anos à ação punitiva da administração pública federal, direta ou indireta, no exercício do poder de polícia, com o objetivo de apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática ou do ato, no caso de infração permanente ou continuada do dia em que tiver cessado. O parágrafo 2º estabelece quando o fato, objeto da ação punitiva da administração, também constituir crime. A prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. O próximo poder é o poder vinculado, que é aquele do direito positivo, ou seja, a lei conforme a administração pública, para a prática de ato ou competência, determinando os elementos ou requisitos necessários à sua formulação. Um exemplo, o orçamento público segue a regra da Lei 4320 de 64, e o rito estabelecido é: o Executivo faz o orçamento, apresenta ao Legislativo para aprovação em sessão solene. Não cabe aqui o Executivo, seja prefeito, governador ou presidente, questionar esse rito. A lei diz que deve ser assim, assim será. Outro exemplo é a nomeação de diretores para agências reguladoras de serviços públicos, que é a prerrogativa do presidente da República. Porém, a Lei 3.848 de 2019, no artigo 5º, inciso 1, letra A, exige experiência de 10 anos no mínimo para nomeação. Portanto, cabe ao presidente apenas cumprir essa determinação. Diferentemente do poder discricionário, que é o direito concedido à administração de modo explícito ou implícito para a prática de atos administrativos
com a liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Temos aqui um poder arbitrário, ou seja, está focado na vontade do administrador, como, por exemplo, podemos citar o poder do governador em formar a sua equipe de trabalho. Ele pode nomear e exonerar livremente os seus secretários de Estado, assim como também o pode o presidente da República em relação aos seus ministros e os prefeitos em relação aos seus secretários municipais. É claro que a autoridade pública pode rever os seus próprios atos. O assunto já foi objeto de debate no Supremo Tribunal Federal. Atualmente está na súmula 473. Essa súmula estabelece que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. O próximo poder é o poder hierárquico, poder permanente exercido o tempo todo no âmbito interno da organização, diferente do poder de polícia, que é geral, exercido no âmbito externo da sociedade. Competência de direção, revisão de atos e aplicação de sanções. Os chefes da repartição exercem esse poder hierárquico. Existe a possibilidade de deslocamento de competência, o que pode se dar por delegação, quando o competente transfere parcialmente a sua competência para outro agente, ou a avocação. O superior chama para si a competência de um subordinado. Aqui temos o poder hierárquico disciplinar, também, que é uma forma derivada do poder hierárquico. Ele é eventual, diferentemente do poder hierárquico amplo. Não é permanente. Ele é interno, então você não pode ter um processo disciplinar para punir um cidadão, por exemplo. Só é exercido na hipótese do subalterno cometer infrações, vinculado a agentes públicos e contratados. É processo administrativo e não judiciário, regido pelo princípio da ampla defesa, onde nós encontramos respaldo para esse poder hierárquico disciplinar. Você pode pesquisar lá no artigo 143 do Estatuto do Servidor Público, que é a Lei 8112 de 1990. Lá está o poder hierárquico disciplinar. Diz o artigo que a autoridade que tiver ciência de irregularidade do servidor público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Bem, como você pode perceber, aqui temos um conjunto de leis que amparam os poderes administrativos da administração pública. Não se esqueça que o administrador público ainda tem que observar os princípios gerais da administração pública, previstos no artigo 37, que são o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa aula. Comente aí, compartilhe. Use a hashtag Professor Guilherme Maia. Até mais!